Olá, telespectador. A graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos nós. Eu saúdo a todos vocês e agradeço por terem vindo aqui ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço pela sua audiência. Peço a você que se inscreva no canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários após a exibição do vídeo e que mande o link para os seus contatos sociais. Sou muito grato. Estamos na série No Crepúsculo e hoje queremos falar sobre Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Diz assim, ou melhor, 17 até o 19. Diz assim: Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Esse texto toca muito o meu coração. Ainda que Abacuque, que viveu no Velho Testamento, no final do Reino do Sul, estava ali mais ou menos, talvez, por Manassés. Faltava pouco para que Israel, ou melhor, o Reino do Sul, fosse deportado para a Babilônia. Via os inimigos entrarem na terra de Jerusalém, nas cidades todas, e irem até as plantações, até as lavras, até os lugares onde eram cultivadas as plantas, o trigo, a cevada, e eles jogavam fogo naquilo, destruíam tudo, roubavam toda a safra. Matavam os animais para que o povo padecesse fome, para que todos fossem pedintes e para que os exércitos fossem fracos. No meio dessa desgraça toda, Abacuque diz de forma clara, confiada, verdadeiramente de alguém que conhece a Jeová, que conhece ao Deus de Israel, dizendo o seguinte: ainda que tudo esteja caindo, a minha confiança está no Senhor. E ele cita as coisas que poderiam acontecer ou estavam acontecendo. Ele diz, ainda que a figueira não floresça. É difícil. Aqui na minha casa tem uma figueira. Em um ano ela deu muitos figos. Chegamos a contar 500 figos. No outro ano não deu mais do que 4. Quem vive dos figos da figueira, quando vê uma safra muito ruim, ele perde o ânimo, o entusiasmo e não tem o sustento do seu trabalho. Mas Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça. E diz também, e nem haja fruto na vide. Lá em Portugal, a minha mamãe portuguesa, por consideração, Maria Arlete Pereira de Abreu Bastos, ela mostra para mim em pequenos vídeos a vindima. Eles plantam as uvas, as parreiras, e então, num determinado momento do ano, vai toda a família para apanhar aquelas uvas que serão destinadas tanto para o consumo quanto para preparo dos vinhos, e é uma festa muito grande. Mas que tristeza quando as parreiras não dão os seus cachos de uvas. Quando uma praga vem, consome e não há fruto na vide. Mas Abacuque diz, ainda que não haja fruto na vide, eu confiarei no Senhor. Ele diz também, ainda que decepcione o produto da oliveira. As oliveiras que produzem azeitona, as azeitonas eram usadas para que delas se extraísse o óleo. Aquele azeite que servia tanto para óleo combustível para acender as lanternas, como também para o tempero e para o consumo humano. Ainda citando Portugal, no ano em que a minha mamãe Arlete estava aqui no Brasil, um incêndio acabou com as oliveiras em Portugal.
queimou tudo. E nos 2 anos seguintes, não deu praticamente nada de azeitonas. Mas graças a Deus, com o tempo, aquilo recuperou-se e hoje Portugal tem as suas azeitonas e as suas oliveiras funcionando. Não estão plenas ainda, porque o incêndio foi devastador. Mas Abacuque diz, ainda que não haja nas oliveiras o seu fruto, ele confiaria em Deus. E ele continua dizendo, ainda que os campos não produzam mantimento. Que tristeza para um lavrador, como por exemplo, aqueles que estão em lugares áridos. Semeiam a sua semente, plantam o seu milho, plantam o seu feijão, e não há água, não há chuvas, e aquelas plantas todas morrem de sede. Mas diz Abacuque, ainda que esse mantimento que foi plantado não vingue, ele confiaria no Senhor. E aí ele vai para o seu rebanho. Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Ele fala, ainda que roubarem as nossas ovelhas, ainda que uma praga acabar com elas, ou ainda que o nosso gado, a nossa vaca, a nossa cabra, o nosso boi sejam ceifados, sejam destruídos, ainda que tudo isso aconteça, ele diz no verso 18, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Como é possível exultar em Deus no meio da ausência dos víveres, da ausência de recursos, da ausência de condições? Aqui é que está o segredo de uma pessoa que conhece a Deus e uma pessoa que não conhece a Deus. Quem não conhece a Deus faz de Deus um serviçal, um garçom, alguém a quem se pede alguma coisa. Garçom, traga-me uma limonada, traga-me um lanche. E para Deus nós dizemos, Deus, me dê isso, me dê aquilo, me faça aquilo, aquilo outro. Mas quem conhece a Deus, não trata Deus de garçom, trata Deus de pai. E o pai sabe o que é melhor para os seus filhos. Nós estamos, enquanto eu filmo esta mensagem, em época de início de férias. As crianças estão de férias. E todos sabem que nos dias de hoje, principalmente numa megalópole como São Paulo, é difícil as crianças saírem às ruas para brincar, porque existe o risco de acidentes automobilísticos, existem as pessoas más que roubam crianças, então nós as mantemos dentro de casa. E elas procuram divertimentos eletrônicos, porque nos dias de hoje é algo comum. Praticamente todos têm algum joguinho, algum celular, alguma TV que tem jogos e tal. E eles brincaram ontem à noite de joguinhos e hoje pela manhã também. E eu, como pai, e a minha esposa, como mãe, detectamos que isto não tem ajudado na comunhão e na imaginação e no desenvolvimento deles, portanto não estão aproveitando direito as férias. Então agora na hora do almoço eu disse a eles, não tem mais joguinhos agora à tarde e à noite, não tem mais TV agora à tarde e à noite. Procurem os livros que eu vou dar para vocês lerem, brinquem de jogos de mesa, vão brincar lá fora, aqui dentro, mas no quintal, e conversem e brinquem entre vocês sem jogos eletrônicos. Bem, se fossem crianças rebeldes, gritariam, esperneariam, se rebelariam, brigariam. Mas eles, como me veem como pai, e veem a minha esposa como mãe, e a Milu como segunda mãe, porque é cuidadora deles, aceitaram a palavra. E enquanto eu estou gravando aqui, eles estão brincando lá em cima, jogando a bola, brincando com bolinha de gude, fazendo jogos de mesa, vendo a Bíblia em quadrinhos. Eles aceitaram. Não era o que queriam, mas aceitaram porque sabem que papai e mamãe os amam e cuidam deles. Quando nós enfrentamos dificuldades na nossa vida, quando a figueira não dá figos, a oliveira não dá azeitonas, quando a nossa lavoura não vai para frente, quando roubam o nosso gado, quando não temos nada,
nós devemos saber que o nosso Pai cuida de nós. Ele é supridor. Ele estende a sua mão santa e poderosa para nos socorrer. As provações existem. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. E estas aflições são de toda espécie, financeiras, de saúde, emocionais, familiares. E nós não sabemos quanto tempo as provações duram. Assim como as crianças lá em cima não sabem quanto tempo ficarão sem jogos eletrônicos. Mas nós bem sabemos que tudo passa. Deus, na sua infinita sabedoria, sabe o período em que nós devemos passar por privações. Assim diz o Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou então, o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Portanto, ainda que eu confiarei no Senhor, e Ele fará com que os meus pés sejam como o das corças ou das cervas. Eu cheguei a ver aquelas cabras monteses, aqueles animais da montanha, eles andam na montanha íngreme. Eu não sei como não caem. Eles andam na parede. Eu nunca vi uma coisa daquela. Mas Abacuque está dizendo: Deus faz os meus pés como daqueles animais. Sou capaz de caminhar mesmo no meio da crise. Ainda que eu confiarei. Vamos orar. Senhor Todo-Poderoso, ainda que as coisas não caminhem bem, ainda que não tenhamos tudo o que gostaríamos de ter, ainda que não vivenciemos todas as coisas boas que desejamos, todavia o nosso coração há de se agradar e de se alegrar na Tua presença, porque Tu nos amas, Tu cuidas de nós. Obrigado, Senhor, por esta palavra que tão bem faz a nossa alma e edifica o nosso coração. Se alguém que assiste sente na sua alma a ausência, a falta de suprimento, de oportunidades, que possa olhar para Jesus, autor e consumador da fé, e escutar as suas palavras que dizem: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ó Deus, muito obrigado, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meu querido telespectador. Obrigado por assistir a mais um vídeo de meu canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o Ministério Essência Cristã. Eu agradeço pela sua audiência e peço a você considerar ser um dos missionários, daqueles que, irmanados comigo, dão sustentação a este trabalho que há mais de 2 anos temos realizado ininterruptamente, graças a Deus, e tudo gratuitamente, levando a mensagem do Senhor para toda parte. Eu agradeço a Deus por cada pessoa que já visualizou as nossas mensagens. Hoje estamos próximos de 2 milhões de visualizações e eu agradeço muito a Deus por esta oportunidade. Se você quiser ser um daqueles que ofertam missionariamente num trabalho, aqui está o nosso trabalho de pregação da palavra e o caminho está aqui, através deste Pix. Preste atenção nas sugestões que aparecem em volta e aguardem a nossa próxima mensagem nesta série que temos pregado também, No Crepúsculo. Que Deus abençoe. Tchau.